É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, dizem. Até que essa criança tenha necessidades especiais. Esse é o limite desse provérbio bonito africano que se usa tanto hoje. Quando se toca nessa maternidade especial, na maternidade que ninguém quer, ninguém vê, e todos têm medo de falar sobre, a gente cruza uma linha importante. E do outro lado, a aldeia se desfaz. Segundo a ONU, 1 bilhão de pessoas no mundo têm algum tipo de deficiência. 1 bilhão, dos 7 bilhões e meio que somos todos. Vocês sabiam disso? Eu não sabia. Há 5 anos atrás, eu não sabia muitas das coisas que eu sei hoje, por uma razão bem simples. Eu não precisava saber. Eu nunca quis ser mãe. Nunca me achei capaz de educar outro ser humano, com a responsabilidade de ensinar para ele aquilo que eu mesma não sei. Nunca achei que eu era boa o suficiente para o cargo endeusado das mães. Mas a vida sempre foi meio danada comigo. E com 22 anos e nenhuma vontade, eu engravidei. E senti a conexão mais potente da minha vida começar. No processo de gravidez, eu troquei muito com meu companheiro na época. A gente tinha muitas dúvidas sobre quem o nosso filho seria. A gente debateu tudo, todos os tabus que a gente encontrou pelo caminho. A gente falou sobre afeto, doação, entrega. Falamos sobre uma educação feminista, igualitária. Pensamos em como abordaríamos assuntos como sexualidade, raça, privilégio. Pensamos também o que faríamos se esse menino que estava chegando no mundo quisesse ser artista de circo, ou tivesse uma opinião diferente da nossa política, ou gostasse de música sertaneja. A gente pensou em diversidade, mas de forma incompleta. Nunca pensamos que o que aconteceria com a gente seria um outro desafio, que chegaria tão cedo e que quase perderíamos o João. Eu quis sempre ter a certeza que meu filho teria amor e espaço, mas eu não sabia o que estava por vir. Então, quando o João tinha 1 ano e 8 meses, e a essa altura era o sol, meu sol, e corria por tudo e falava bastante, e se aprontava muito, o corpo dele colapsou, do nada. A doença grave e muito violenta que hoje a gente conhece nos pegou desprevenidos numa virada de esquina. No domingo, a gente estava no parque, pulando uma cama elástica, se divertindo. Na segunda, entrando em um hospital de onde a gente demoraria 71 dias para sair. Eu lembro ainda da sensação de estar sendo levada para a UTI e, naquele momento, ter certeza que a nossa vida nunca mais ia ser a mesma. O João foi diagnosticado com uma doença rara e sofreu um grave AVC. É muito difícil falar sobre isso ainda hoje, porque são essas coisas que a gente não espera que vão acontecer na nossa vida. O diagnóstico parecia uma ficção científica. O nome da doença é Shua e eu não conhecia. É uma doença raríssima e muito fatal, que até 10 anos atrás tinha a taxa de mortalidade de 100%. E era isso que estava acontecendo com meu filho. Ele estava morrendo. Nos 71 dias, muitos desses 71 dias, ele estava morrendo. E por isso, quando ele sobreviveu, as sequelas do AVC eram a parte do problema que eu estava disposta a enfrentar. Foi assim que um mundo totalmente estranho das necessidades especiais começou para nós. E o João se tornou parte dessa minoria gigantesca, de 1 bilhão de pessoas. Foi assim que a cadeira de rodas se tornou a forma dele de navegar no mundo. E eu aprendi a ler olhares e gestos e precisar menos das palavras. Os meses da volta para casa foram devastadores. O João não controlava mais o próprio corpo, ele não sentava, ele não falava, ele não comia, ele não andava. As melhoras eram pequenas e muito graduais. O tempo tinha outro ritmo. Eu tive que reaprender a dançar. Mas a ficha só caiu mesmo na volta para a escola, quando, numa reunião de pais, para explicar a entrada do João na turma, uma mãe ignorou a minha presença, se virou para a professora e disse: "O meu filho é pequeno demais para conviver com esse problema." E esse problema era o João.
Com 2 anos, o meu filho deixou de ser um menino para virar um problema. E passou a saber o que é não ser desejado cedo demais. Um dia uma médica me disse, o cérebro é sagrado. Ainda tem muita vida pela frente, umas 1000 possibilidades. No meio de tantos diagnósticos péssimos e nossos medos e as nossas inseguranças e um reencontro com a sociedade tão duro, eu não sei dizer de onde a gente tirou tanta força. Mas eu sei dizer uma coisa sobre as palavras ditas com afeto. Elas têm o poder de ecoar dentro da gente, por tempo indeterminado. E assim passaram 5 anos. 5 anos de tratamentos intensos de reabilitação, que nos exigiram muito esforço, muito estudo, muita coragem. 5 anos assistindo o João tentar, no passo dele, voltar a conversar com o próprio corpo. E passar de todas as barreiras que disseram que para ele seriam impossíveis. Ele reaprendeu a sentar, liberou as mãozinhas de novo, que hoje amam desenhar. Ele encontrou de novo o caminho das palavras, que são poucas hoje ainda, mas que mudaram o nosso mundo. Fica de pé milésimos a mais a cada mês que passa. Passou para a 1ª série em tempo regular. E é esse menino amoroso, corajoso e muito inteligente, que faz parecer ser fácil, o que não é. Ele faz parecer ser fácil porque o João tem um movimento muito natural de deixar a dor vir e não se abraçar nela. E uma alegria que é a mais honesta que eu já conheci. E é o modo operante que ele escolheu de estar no mundo. Toda vez que alguém descreve o caso do João como milagre, eu me lembro que esse milagre foi e ainda é feito de muito suor. E falo no ouvido dele baixinho o quanto eu me orgulho do menino que ele se tornou. Alguns meses atrás, eu comecei um processo de estudo para escrever um livro sobre inclusão. Comecei a entrevistar outras mães e profissionais da área, educadores. E nessas entrevistas, um assunto voltava recorrentemente, me incomodava. A solidão das mães ditas especiais. Não que eu não tenha sentido essa solidão em nenhum momento, muito pelo contrário. Eu acho que a gente sente tanto que se acostuma. Mas eu estava ignorando o assunto. Aquela velha coisa de botar nossos problemas para baixo do tapete e pensar depois, outra hora, quem sabe amanhã. É preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, mas nos nossos casos, na maioria das vezes, o que temos são amigos que não querem se aproximar, parentes que têm medo e não querem se envolver, tios que não vão levar essa criança para passear, nunca, num sábado de tarde. Mães de colegas que não convidam para dormir na sua casa, convites de aniversário que não chegam, avós que dizem não ter mais idade, pais que estão, mas não muito, pais que vão embora. Olhando profundamente, a verdade é que muitas vezes a mãe é a aldeia inteira dessa criança. E ela vai tentar ser, com toda a força dela. E ela vai se esforçar e se cobrar para dar conta de todos aqueles papéis. E ela vai falhar. Invariavelmente. Ela não tem nenhuma chance. Esses tempos eu recebi um convite de aniversário de um colega do João. Era uma festa do pijama, dessas que tem as cabaninhas e as crianças dormem na festa. Eu gelei. Porque já está em mim saber que para o meu filho os convites são diferentes. Eu não respondi para a mãe. Demorei dias. Deixei passar aquele prazo de confirmação para a festinha. E uns 2 dias antes da festa, eu procurei ela. Mandei uma mensagem. Escuta, acho que vou levar o João, pelo menos para que ele fique 3 horinhas com os colegas, que ele possa estar com os amigos num momento de celebração, e depois eu busco ele. Não vai rolar dormir, né? E ela me respondeu, se tu topar, eu queria tentar que ele dormisse. Eu fiquei meio chocada, porque eu não esperava a resposta dela. Quantas mães no lugar dela estariam dispostas? Nós decidimos juntas tentar. E o João não voltou para casa naquele sábado. Diz que ele aproveitou muito, que estava feliz e muito bagunceiro. Diz que comeu bastante cachorro-quente, derrubou várias cabaninhas por gosto, rolou para dentro de reuniões secretas das meninas sem autorização e foi o último a dormir, feliz. Naquela noite, eu me senti uma mãe normal.
grudada no celular, acordada a madrugada inteira, cuidando para ver se algum fenômeno da natureza tinha tirado o meu celular e tinha botado no silencioso, mas normal. E esse dia me ensinou muitas coisas. Sobre a normalidade do meu próprio filho, sobre como medos nos impedem de viver experiências importantes, sobre a minha coragem e a coragem do outro, que quando se encontram podem ser tão potentes, e sobre ter uma rede disposta a fim de tentar. Inclusão parece uma palavra difícil, um movimento grande que cabe a grandes esferas e se ensina em livros complicados. Mas a verdade é que a mudança cabe na mão de cada um de nós, na escolha de pequenos gestos com gentileza, na empatia pela dor do outro, numa abertura pela diversidade como um todo. Precisamos mudar o nosso ponto de vista, entender que lugares são deficientes, ideias são deficientes, o marketing, o planejamento, o design é deficiente, não as pessoas. E ultrapassar barreiras óbvias por afeto. As pessoas me perguntam por onde eu posso começar. Você já olhou sua calçada hoje? Você conseguiria atravessar ela se estivesse numa cadeira de rodas? Esqueçam as vagas prioritárias. Nem por 5 minutos, nem por 5 segundos, elas não foram feitas para vocês. Foram feitas para 1 bilhão de pessoas, lembra? Perguntem na escola do filho de vocês qual é o posicionamento sobre inclusão. Uma escola que não tem capacidade e desejo de olhar para as diferenças gritantes do meu filho, não vai ter sensibilidade para olhar para as sutis do seu. O meu convite vai além. Sejam aldeia, sejam rede. Sabe aquela amiga que tem um filho com paralisia cerebral? Liga para ela hoje. Pergunta como é que ela está com disponibilidade para escutar. Parece simples, mas me acontece raramente. Ou aquela mãe de um coleguinha que tem uma doença rara. Convida para o parquinho. Pega essa criança no colo, tenta olhar com alguma normalidade. Às vezes não é tão ruim. É só diferente. Inclusão não é um favor. É um processo de melhora do mundo para todos. É entender a diversidade como força e não como fraqueza. É buscar soluções de ensino, de trânsito, de olhar, de convivência, que abracem todas as pessoas como elas são. Respeito que subestima não é respeito, é pena. Inclusão, para mim, é olhar para as diferenças do outro, respeitar as diferenças do outro, olhando de igual para igual. Nós já passamos de muitas fronteiras na nossa história. Já ultrapassamos muitas que desumanizaram o João, que tiraram ele da caixinha do perfeito, tiraram ele da caixinha do bonito, do aceitável, para resumir ele a uma cadeira de rodas ou a problema. Aliás, por favor, nunca resumam uma pessoa a problema. Vocês correm o risco dessa pessoa acreditar nisso. Por outro lado, em contrapartida, essas mesmas fronteiras nos fizeram crescer muito. Nos desumanizando, nos humanizaram muito mais. Foi recebendo olhares tão duros que eu consegui olhar para o outro com mais candura. E ultrapassando linhas improváveis e outras impossíveis, que eu achei a felicidade genuína, porque não precisa esconder a dor. A gente se sente frágil quando precisa pedir, mas a verdade é que toda mãe precisa de uma rede. E é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Toda criança. Mesmo aquela que diz eu te amo, apenas com um olhar. Eu queria dividir uma coisa com vocês agora, para finalizar. Faz 5 meses que o João voltou a me chamar de mãe, que ele conseguiu. Mama, na verdade. Eu fiquei muito tempo sem essa palavra, sem esse lugar. E agora a gente estava fazendo uma viagem, uma das nossas muitas viagens, e ele me deu esse presente aqui, que eu queria dividir. Nós somos a diversidade. Sejam a aldeia, sejam a rede. Obrigada.